Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de literatura. Nessa aula nós vamos continuar do ponto onde paramos. Nas últimas aulas eu falei a respeito do Barroco, que era um movimento literário ali posterior ao Renascimento e que entrava justamente em conflito com os ideais do Renascimento, com o pensamento do Renascimento e especialmente era muito sustentado pelo pensamento da Igreja Católica, pelas questões da Contra-Reforma. Bom, o tempo passa, as coisas mudam e surge um novo período literário que nós chamamos de arcadismo. E o arcadismo surge num contexto histórico muito diferente daquele que nós vamos encontrar o Barroco. O contexto histórico do arcadismo é o chamado século XVIII e é o início da Era das Revoluções. É nesse período em que surge uma corrente filosófica chamada de Iluminismo. O Iluminismo é uma corrente que faz críticas ao Estado absolutista em defesa da igualdade de poderes. Então, para entender bem, nessa época nós tínhamos, na maioria dos países, monarquias. As monarquias desse período eram chamadas monarquias absolutistas. O que é uma monarquia absolutista? O rei tem poderes absolutos, ou seja, ele manda e desmanda, ele faz o que quer. É como você vê em filmes antigos, em séries, desenhos animados que retratam monarcas. Hoje em dia, as poucas monarquias que nós temos no mundo, como na Inglaterra, no Japão e etc., os reis não têm esse poder, exceto em alguns estados, como os estados do Oriente Médio, alguns países da Ásia, nós ainda encontramos monarquias absolutistas, mas quase não existem mais. A maioria das monarquias de hoje, o rei divide o poder com um primeiro-ministro e com um grupo de deputados e senadores que tomam as decisões e são eleitos pelo povo. Nesse período não existia eleição. Não existia essa ideia de que as pessoas deveriam governar a partir de representantes. Isso já existiu na história da humanidade antes, porém, lá na Grécia Antiga, e o modelo de democracia grega era bem diferente do que nós encontramos nos dias de hoje. Agora, o que acontece é que surge uma série de pensadores que começam a encarar essa ideia de que o poder dos reis, dos monarcas, é um poder absoluto que veio de Deus, como uma bobagem, como uma coisa que precisa ser substituída. Até porque muitos desses reis aproveitam o poder que têm para abusar das pessoas, para maltratar as pessoas, acumulando cada vez mais riqueza, enquanto a maioria da população fica pobre. Falando assim, parece que não mudou muito em relação ao presidencialismo, né? Há uma série de eventos que acontecem nesse período, que levam a esse famoso nome de a Era das Revoluções, que trazem para nós uma ideia de um mundo em constante conflito. Influenciados pelo movimento iluminista, pelas leituras feitas dos iluministas, os norte-americanos decidem declarar independência em relação ao colonizador, que no caso era a Inglaterra. Há uma guerra, a Guerra de Independência dos Estados Unidos, e em 1776 é declarado os Estados Unidos como um governo, como um país republicano. Logo em seguida nós temos a Revolução Francesa, que é em si também um movimento de derrubada da monarquia. Os monarcas são inclusive guilhotinados pelos revolucionários que lutam em diversas batalhas para tomar o poder e montar um novo governo, um governo que seria o governo republicano, democrático. Esse movimento influencia o Brasil, que é uma colônia bastante rica, né? Foi descoberto muito ouro no Brasil, como vocês viram lá no período do Barroco. A profusão de ouro era imensa e com a descoberta do ouro vem também a ganância cada vez maior dos portugueses, que levavam esse ouro embora para se sustentarem, seus luxos, etc. E vem a revolta dos trabalhadores nascidos no Brasil, do povo que vivia na colônia, que decide tentar um golpe. Esse golpe, tentado pelos membros de uma das capitanias, de um dos estados, é a chamada Inconfidência Mineira, que é do mesmo ano ali da Revolução Francesa, mas que acaba sendo um fracasso. Porém, insere o estopim de subsequentes tentativas que vão culminar na independência do Brasil. E o que é importante saber sobre a filosofia iluminista? A filosofia iluminista é centrada na ideia da razão. Isso era um conceito que existia lá no período do Renascimento, que tinha sido colocado em oposição à fé,
e justamente porque era uma oposição entre o antropocentrismo e o teocentrismo, e agora os Árcades, o pessoal do período iluminista, vai recuperar esse pensamento do pessoal do período clássico. A busca que se dá pelo conhecimento científico. E nós temos uma visão de que deve existir o chamado déspota esclarecido. O que é isso? É um governo formado por soberanos que não estão lá porque tem pacto com Deus, porque foram escolhidos pela igreja, porque fazem parte de uma linhagem nobre. Estão lá porque são intelectuais, são homens inteligentes o suficiente para guiar os povos e as nações. Nós podemos mencionar como membros da chamada filosofia iluminista 4 grandes nomes, tá? Mas há vários outros, mas esses são os principais, que são Denis Diderot, que é o autor da famosa Enciclopédia das Ciências, das Artes e dos Ofícios, que é, na verdade, a primeira enciclopédia. Hoje em dia, quando a gente fala em enciclopédia, a maioria do pessoal pensa em Wikipédia, né? Que é o que a maioria das pessoas frequenta. Mas antigamente existia a enciclopédia regular, que era uma série de livros nomeados em ordem alfabética, com a ideia de trazer todo o conhecimento da humanidade. E essa era a proposta de Diderot, que a gente precisava recolher o conhecimento da humanidade em um grande conjunto de livros, e por isso ele cria a enciclopédia. Montesquieu é responsável pelo conceito que hoje se tornou comum, mas na época não existia porque os governos eram absolutistas, na divisão do Estado em 3 poderes. O poder legislativo, que cria as leis, o poder executivo, que executa essas leis, e o poder judiciário, que julga a partir dessas leis. Essa ideia que nós temos hoje, que divide os governos em poder legislativo, deputados, senadores, vereadores, poder executivo, presidente, governador e prefeitos, e poder judiciário, juízes e ministros do Supremo e demais membros das cortes. Essa estrutura foi criada a partir de um texto do Montesquieu, que é essa ideia da divisão em 3 poderes. Jean-Jacques Rousseau é um autor, um filósofo conhecido pelos seus trabalhos com educação e que parte de uma reflexão que se chama bom selvagem. A ideia do bom selvagem é de que o ser humano, ele na verdade é bom, ele nasce bom e é corrompido pelo meio do qual ele faz parte. Isso se opõe ao pensamento de um filósofo anterior, o Thomas Hobbes, que era um filósofo ali do período anterior a ele, correspondente ali ao Barroco, e Thomas Hobbes tinha a ideia contrária, de que o ser humano nascia mal, ele era ruim por natureza, ele era selvagem no sentido ruim, e essa selvageria humana deveria ser domada pela sociedade. Então as instituições, como a própria monarquia, a igreja, etc., tinham como função controlar os instintos ruins do ser humano. Rousseau pensa diferente, pensa que o ser humano, ele nasce bom, mas na verdade são os meios dos quais ele faz parte que o corrompem, e por isso nós temos que lutar pela liberdade do ser humano, para que ele possa tomar as suas atitudes sem depender de ninguém mandando nele, de nenhum governante, de nenhum monarca. Voltaire é um autor que é ligado ao liberalismo, a reflexão liberal sobre os costumes, sobre a sociedade, sobre a economia e etc., e que se opõe veementemente à intolerância praticada pelos religiosos. Ele é quase um ateu, digamos assim, um dos primeiros da história a criticar a religião como centro dos debates políticos da sociedade. Dentro desse contexto histórico que nós temos do iluminismo, então lembrando, iluminismo é uma corrente filosófica. Nós estamos agora falando da corrente artística correspondente a essa era do iluminismo, das revoluções e etc. Claro, como você tem uma corrente filosófica voltada para recuperar conceitos antigos, como a questão da razão, do conhecimento como centro do pensamento, do antropocentrismo, esse período, o arcadismo, vai também buscar esses conceitos, tanto que eles também são chamados de neoclassicismo, porque nesse seu movimento eles tentam recuperar os conceitos clássicos que o classicismo também buscou. Eles vão aonde? Eles vão atrás da Grécia Antiga, da Roma Antiga, como os classicistas também foram, para tentar trazer para a nossa era, a era deles na verdade,
a democracia, as artes e os conhecimentos daquele período. Então, o nome, inclusive, Arcádia, é um nome grego. É uma região campestre da Grécia Antiga, uma região de campo, né, de vegetação, que servia de inspiração para os poetas. E era um local onde eles se reuniam para recitar poemas. Nesse período criam-se, por exemplo, as chamadas academias. Tá saindo da jaula o monstro, pô! Esse nome tem uma referência aos filósofos da Grécia Antiga, como Aristóteles, que tinham escolas para ensinar filosofia. Os Árcades criam as academias com o objetivo de combater os ideais barrocos, vejam como é sempre um conflito, né, entre visões de mundo diferentes, e difundir os ideais neoclássicos, e aí tentando fazer um tipo de reação à Contra-Reforma, ao movimento da Inquisição e etc. Então, quando a gente pensa em arcadismo, nas obras artísticas do arcadismo, o que nós temos que pensar? O que nós temos que ver? Primeira coisa, nós temos que entender que a arte, para o Árcade, para o poeta do arcadismo, deve ser uma cópia da natureza. A natureza no arcadismo ela é idealizada, ou seja, ela faz parte do chamado mundo das ideias. A natureza ela é perfeita sempre, ela não tem defeitos. Tudo que acontece que faz parte do mundo natural é harmonia. E o ser humano, a sua sociedade, as suas coisas que são a desarmonia. E a gente tem que buscar essa harmonia. Está lá no conceito do Rousseau, do retorno à vida selvagem. Nós temos um tema que é o bucolismo, que é uma palavra que vem lá do latim e que diz respeito à valorização da vida no campo. A vida no campo é o tema de um poema do Virgílio, autor romano, chamado Bucólicas. E é daí que vem esse conceito de uma vida num campo afastado da cidade, onde o ser humano pode ser tranquilo, pode viver em paz, longe das cidades e da sua confusão constante. Os principais temas do período do arcadismo são o amor. Na verdade, o amor é o maior tema do arcadismo. Eles vão falar de amor o tempo todo. A morte, o casamento e a solidão. E há um conceito muito interessante, que é bem específico do arcadismo, que é o que nós chamamos de pastoralismo. O que seria o pastoralismo? Os poetas assumem pseudônimos pastoris. Um pseudônimo é um nome de mentira que você usa para representar alguma coisa. Eles criam personas que são pastores. É uma história real, mas tem muita lenda e muita ficção em volta, né? Que é a questão de que muitos dos poetas gregos antigos eram pastores, cuidavam de ovelhas, cuidavam de animais e escreviam seus poemas muitas vezes falando do seu cotidiano, da vida como pastores, dos amores com jovens ali no seu contexto de vida. E eles vão tentar reproduzir essa ideia, tentar criar um tipo de arte que tenha uma referência direta nesse contexto da vida pastoril, da vida no campo. Para isso eles vão se inspirar em poetas romanos, como Virgílio, que eu mencionei, que fez as Bucólicas, e Horácio, autor da Metamorfoses, que é um grande livro sobre mitologia grega, e também de vários poemas que tem este tom, este tema pastoral e bucólico. E quando eu falo de bucolismo, eu tenho que fazer referência a um grupo de termos em latim que são as principais temáticas dessa poesia chamada poesia bucólica, que é a principal poesia do arcadismo. Essas temáticas vêm diretamente lá da Roma Antiga, lá da Grécia Antiga, e são utilizadas nesses poemas que os autores vão compor. Nós temos aí o Carpe Diem, que quer dizer aproveite o dia. É a ideia de que você deve aproveitar a vida porque ela é breve e ela vai acabar. Então cada momento é importante. É um reconhecimento de que nós temos apenas uma vida, em oposição, por exemplo, à ideia cristã que está lá no Barroco, de que a nossa vida não é aqui, a nossa vida é a eternidade, é o além da morte, etc. Já os árcades racionalistas pensam, nós vamos morrer, então nós temos que aproveitar essa vida. Eles são materialistas, né? Fugere urbem é a crítica à vida nos centros urbanos. É a fuga da urbe, da cidade, do meio urbano. A ideia é que os centros urbanos, como lá vocês vão ver no Rousseau, eles corrompem o ser humano, que naturalmente é selvagem. Então, quanto mais próximo você estiver da vegetação, das florestas, das fazendas, dessa vida
campesina, mais longe você vai estar do mal que corrompe o ser humano. Então é necessário fugir da cidade. Eles vão falar o tempo todo de que eles têm que fugir da cidade. É uma coisa que lembra muito sertanejo. Não sei se vocês já viram, mas muita música sertaneja, mais antigas principalmente, hoje em dia os caras só falam de cerveja e pegar mulher. Mas as mais antigas falavam muito sobre o cara que saía do campo e vivia uma vida triste na cidade, ou o cara que falava que nunca queria mais sair do campo. Isso era bastante comum nas músicas sertanejas. Um outro conceito muito interessante é cortar o inútil, inutilia truncat. Lembrando que a poesia barroca era famosa pelo exagero de formas, pelas palavras difíceis, pelos termos elaborados, jogos de palavras, de ideias, etc. O arcadismo é o contrário. Eles querem cortar tudo isso que é excesso e que eles consideram como algo inútil. A poesia ela tem que ser mais clara, mais simples, mais próxima da fala do cotidiano. Eles querem o chamado locus amoenus, que é um lugar ameno, um lugar tranquilo, onde você pode descansar, relaxar, viver sua vida em paz e harmonia. As imagens que vão aparecer no arcadismo, muitas vezes, são imagens de lagos, de campos abertos, cheios de animais, justamente para representar essa tranquilidade da vida longe das cidades. E nós temos, por último, o conceito de aurea mediocritas, que quer dizer mediocridade áurea ou ouro medíocre. É aquela ideia de que as coisas simples são o verdadeiro ouro. As coisas medíocres aqui são as coisas do cotidiano. Então a vida cotidiana, a vida simples, a vida mais tranquila é na verdade o ouro das pessoas. É na verdade a riqueza. A riqueza não está no ouro, nos objetos materiais, no dinheiro, mas em viver uma vida tranquila e simples. É sobre isso que os poemas, em geral, vão falar. Mas é importante chamar atenção para o fato de que nem sempre a poesia vai abordar temáticas amorosas ou filosóficas. Você também vai encontrar, na poesia do arcadismo, um grande número de autores que trabalham com essas questões que estão naquele momento acontecendo, das revoluções. Então autores vão fazer críticas sociais, discutir um pouco a temática política daquele período, principalmente no Brasil, que é também conhecido por ter uma grande literatura feita por vários textos com temática de crítica social. Eu comentei isso sobre tanto o Padre Antônio Vieira, com seus sermões, quanto o Gregório de Matos. Então nós encontramos aqui uma continuidade dessa reflexão. Mas isso é algo que vai ficar para a próxima aula, quando eu vou comentar um pouco sobre o arcadismo em Portugal e no Brasil. Obrigado pela presença de todos vocês e a gente se vê na próxima. Um abraço e falou, até mais! Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences des arts de métier par une société de gens de lettres. Esse é o meu francês.